O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a realização da vida constitui-se em procurar em todo instante a vontade de Deus no presente da vida. O que Deus quer de mim agora? O agora significa em cada ocasião, mas também no momento da minha vida. E cada um está inserido em um contexto diferente, em um trabalho diferente, em uma situação familiar diferente. Qual é a vontade de Deus para mim no agora? Qualquer outra decisão fora desta verdade não constitui-se em uma autêntica vida baseada no ensinamento de Jesus, segundo o Evangelho que acabamos de ouvir. O parentesco com Jesus não é um parentesco de sangue. O parentesco com Jesus importa e vale aquele de quem faz aquilo que ele faz, de quem se alimenta daquilo que ele se alimenta, isto é, a vontade do Pai. Quem faz a vontade do Pai, este é mãe, irmã, irmão de Jesus. O verdadeiro parentesco, aquilo que realmente nos vincula a Ele, como os ramos unidos a uma videira, como os frutos de uma árvore, como de fato os frutos de uma árvore que está ali à beira do rio, para usar a imagem bíblica, é fazer a vontade do Pai, como Jesus fez. Todo o resto é secundário. Somos batizados, sim, mas para viver como tal, devemos ser unidos a Ele, pertencentes a Ele, tomar da seiva desta árvore. É por isso que tantas vezes o Evangelho insiste em usar o verbo permanecer. Quem permanece em mim tem fruto. E qual é a condição para permanecer unido a Ele? Fazer a vontade daquele que enviou a Ele. E assim também nós produziremos frutos. Isso é uma tarefa para toda a vida. Nem sempre será fácil entender a vontade de Deus no momento presente. Requer atenção, requer oração, requer concentração, requer um olhar diferenciado sobre a vida, um olhar sobrenatural. Caso contrário, estaremos sempre com os nossos esquemas matemáticos, sempre com as nossas artimanhas, sempre com os nossos álibis, sempre com os nossos subterfúgios. Portanto, empenho, atenção, trabalho pessoal, muito trabalho pessoal, todos os dias. Foi o que nos ensinou, na sua grande obra ascética, São Francisco de Sales, o grande santo do século XVII que hoje celebramos. No tratado A Vida Devota, Filoteia, isto é, aquele que é amigo de Deus, aquele que ama a Deus. Então, Filoteia, todos nós que amamos a Deus. E há um capítulo, terceiro capítulo, onde São Francisco de Sales trata da procura das virtudes. Ele já havia falado no capítulo anterior dos sacramentos, e agora ele fala no capítulo seguinte da busca pelas virtudes.
A humildade, a obediência e outras virtudes, São Francisco de Sales deixa claro nessa grande obra de ascética. Então, para viver a espiritualidade, todos podem vivê-la, letrados ou não letrados, esse era o objetivo de São Francisco de Sales, mas é preciso que todos busquem viver as virtudes. E durante toda a nossa vida, a caminho da vontade do Pai, a caminho do entendimento da vontade de Deus, passa por este caminho para viver e conquistar as virtudes. Quem não é verdadeiro, por exemplo, deve então procurar viver atos de veracidade. Menos negocia com a mentira, mais pratica a veracidade, até se tornar uma pessoa verdadeira. Isso requer empenho, requer de fato tempo, dedicação, esforço pessoal, às vezes até mesmo sacrifício. E assim também para as outras virtudes, a obediência, a magnanimidade, o despojamento, e assim vamos crescendo no amor de Deus. Mas é preciso, de fato, entender que tudo isso se faz por amor. E assim São Francisco de Sales deixa os seus escritos, além dessas duas grandes obras, Tratado do Amor e Tratado de Iniciação à Vida Devota, São Francisco ainda deixou 20.000 cartas, com várias indicações de como se viver a espiritualidade. Ele que foi um grande bispo, um grande pastor, se inspirando em São Carlos Borromeu e traduzindo de fato para a vida concreta aquilo que professava na sua fé. Este homem foi tão grande, inspirou tantas gerações. Santo Afonso Maria de Ligório cita frequentemente na sua obra sobre o amor, a prática do amar a Jesus Cristo, e também o próprio São João Bosco, que fundou uma congregação com o nome de São Francisco de Sales, por isso salesianos, e tantos outros se inspiram em seus escritos. Que cada um de nós, procurando agradar somente a Deus e fazer tudo para que a sua vontade seja de fato presente em nossas ações, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, discípula perfeita, que viveu todas as virtudes no seu coração de mãe, e também a intercessão de São Francisco de Sales. Assim seja. Amém. Amém. Elevemos a Deus, irmãos e irmãs, nossos